Pessoal, muito boa noite. Primeiro encontro de conteúdo mesmo. Na verdade, é o segundo encontro da disciplina Planejamento. Alô, alô, voltou? Voltou, agora voltou, André. Eu tinha Beleza. travado. Voltou, Olha, o aham. meu sinal não está muito bom. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer para melhorar. Bom, beleza. Pessoal, muito boa noite. Hoje, 5 de outubro de 2021, nosso segundo encontro da disciplina. Primeiro encontro no qual nós discutiremos algumas questões básicas do direito ambiental. Nosso objetivo é fazer uma exposição um pouco dialogada, e aí eu peço a atenção de vocês para os momentos de participação. Eu acho que eu preciso compartilhar o link da apresentação para vocês conseguirem participar nos momentos devidos. Deixa eu só buscar isso aqui. Só configurar um trem aqui, rapidão. Eu tinha esquecido de fazer uma última configuração. É só para mim ou tá travando muito? Como é que está aí para vocês? Não, para mim começava a frase e não terminava. Só que eu não sei se é a sua internet ou a minha. Então, pelo visto, a minha está ruim, porque já deu um aviso aqui de que a minha conexão está falhando mesmo. Certo. Aqui também Você corta. falou pouca coisa, eu não entendi. Isso. Eu vou já repetir. Deixa eu só terminar, conseguir mandar encaminhar o link para vocês. Beleza. Pessoal, eu vou mandar o link aqui no chat e aí eu peço, por favor, que alguém me ajude e compartilhe esse link também no grupo da disciplina, pode ser? Acabei de encaminhar um link, cliquem nele, por gentileza. Vai ter, assim, uns poucos momentos. Controle de frequência, para eu saber quem está travando muito. Como é que está aí, pessoal? Aqui tá bom. Beleza, então pode ser as várias internets, tá? Eu estou gravando, espero que dê certo. Quando falha aqui para mim, aparece uma mensagem de que a minha conexão falhou, e aí eu aguardo sempre ela retornar para poder continuar a fala, se eventualmente ocorrer, tudo bem? Por favor, alguém pega esse link, copia, cola, compartilha no grupo do WhatsApp, e já mandei aqui também. Vocês vão entrar, esse link vai conduzir para uma apresentação. Nessa apresentação, vocês vão digitar pelo menos o primeiro nome de vocês. Se por algum motivo a internet, a conexão de vocês falhar e vocês precisarem ingressar novamente nessa apresentação e não der certo com o mesmo nome, acrescentem um ponto, um algarismo arábico, alguma coisa assim que o valha e vai dar certo o ingresso. Vamos verificar aqui como é que está a... Beleza, já temos algum, então alguns já podemos iniciar. Pessoal, muito boa noite. Hoje nós vamos começar falando sobre direito ambiental. Nós vamos falar a partir do histórico, e eu espero que seja uma exposição um pouco dialogada e que ela seja útil também na formação de vocês. Na aula passada, eu já introduzi algumas questões sobre o histórico do direito ambiental, mas hoje realmente a gente vai adentrar neles. Vou repassar um artigo para leitura ao final. Esse artigo não é tão extenso, mas também não é tão curto. Eu mesmo elaborei para uma disciplina de economia dos recursos naturais, economia ecológica e gestão dos recursos naturais, alguma coisa assim que eu tive em curso de especialização numa universidade federal,
Então, compartilharei com os senhores leitura para o próximo encontro, que muito provavelmente será na segunda-feira da próxima semana. Bom, o que a gente pode falar de início? Deixa eu ver aqui o nosso roteiro da apresentação. A gente vai falar hoje estritamente sobre direito ambiental. Está aparecendo para todos? Conseguem visualizar? Sim. Beleza, muito obrigado. Pessoal, então hoje a gente fala um pouco sobre questões relevantes da ou sobre a área. Vai ter uma exposição dialogada, a gente quer falar um pouco sobre a área de estudo, sobre os princípios, sobre questões relevantes, e ao final do nosso encontro a gente tem uma leitura complementar. A avaliação de vocês é condição de participação. Nesse primeiro encontro nosso, eu vou sondar como que vocês estão usando os recursos dessa apresentação dinâmica. Conforme seja, eu vou fazer algum ajuste para o nosso próximo encontro. Então, nesse nosso primeiro momento, foquem em prestar atenção nos conteúdos, obviamente, e em interagir, conseguir acompanhar a aula à medida em que ela ocorre, porque haverão alguns momentos de participação de vocês, preenchendo alguma coisa, desde o controle de frequência a algum conceito preliminar, algum conceito prévio que vocês tenham, para a partir deles a gente trabalhar o conteúdo técnico da disciplina. Se em qualquer momento aparecer alguma palavra que ficou difícil de compreender, se aparecer alguma outra questão que vocês julguem relevante, por favor, interrompam a apresentação, tirem a dúvida na hora, façam o comentário devido ou a correlação ou a relação que vocês queiram eventualmente estabelecer, comentem no momento adequado, fiquem à vontade para interromper. Se a gente perceber que está tendo várias interrupções, aí eu só sugeriria que começassem a levantar a mão para que assim sinalize aqui para mim e eu possa chamar os nomes na ordem das mãos levantadas, que isso já é feito pelo Teams automaticamente, tudo bem? Beleza, pessoal. Para quem acessou, a gente vai fazer agora o controle de frequência. Então, por favor, escreva para a gente o nome completo. Para quem chegou agora, a gente está fazendo o controle de frequência, testando também a usabilidade do aplicativo. Na verdade, eu uso um site de apresentações dinâmicas. E daí, a partir deles, eu verifico. O IF, até que a gente está com uma política de não reprovar por faltas, mas a partir disso aqui eu controlo a participação. Então, falta não reprova, mas a participação é avaliada. Falta alguém preencher? O Ellen, no aplicativo. Então, tu vai clicar, e também Jane, tu vai clicar no link. Qual link? Esse que a Crislin acabou de compartilhar. Coloca o teu nome, o primeiro nome, e a partir disso lá, tu vai digitar o teu nome completo. Tudo bem? Isso acho para 2 pessoas que mandaram o nome no chat. Professor, eu já entrei no link e coloquei meu nome, Sejane. Perfeito, perfeito. É porque como não vai aparecer todos, na verdade, ali vocês conseguem acompanhar que está 6 de 8. Então, tem 8 pessoas na apresentação, acessando o arquivo da apresentação, e 6 delas responderam, ou seja, agora aumentou para 7, mas também aumentou para 8 o número de, aliás, para 9 o número de participantes. Bom, pessoal, mas eu saí, tem problema? Saíste da apresentação? Foi, no site que você mandou no link, eu coloquei meu nome e já saí. Vai ter mais momentos em que tu vai precisar participar, tá? E aí aparece o registro da tua participação e o teu nome, que é como eu vou avaliar as participações de vocês nesse primeiro momento. Então, assim, se ficar bem atenta, não tem um problema maior. Mas aí o teu tempo de acessar a apresentação e preencher o que tem para preencher é uma gestão tua. Só cuida para não atrasar tanto a execução da turma, beleza? Professor, o meu nome apareceu aí porque eu tentei enviar aqui, não foi, não, para mim não apareceu nada, não estou conseguindo clicar nada.
Beleza, deixa eu olhar aqui. O meu Tá. também eu tentei Adriana enviar, Edneia. só que tá uma rodinha rodando, tipo carregando. Ah, então a internet deve estar, a conexão de vocês deve estar bastante limitada. Mas aqui ele aparece todos, né? Então nós temos 11 pessoas acessando a apresentação, 9 delas já preencheram o nome completo. Agora 10 delas. Professor, o meu apareceu aí, o meu tá carregando aqui, não vai. Só carregando. Gabriel Henrique. Respostas. Deixa eu ver aqui como é que ele faz para descer só um instante. Eu acho que os das Professor, respostas, Gabriel, Heitor, Sejane, vão testando aí. Qualquer coisa a gente também ajusta eventualmente para o a nossa primeira testagem. Eu quero mais que vocês se ambientem para a gente testar numa próxima usabilidade, beleza? Mas se eventualmente não ficar de início, não se preocupem que a gente consegue regularizar isso ao longo da apresentação. Professor, eu mandei o meu ficar carregando, carregando, não para de carregar, não. Aí pode ser a questão da conexão mesmo. A próxima, pessoal, é que questões ambientais vocês julgam serem mais relevantes para a formação de conhecimentos do agrônomo? Questões ambientais, pensem de maneira o mais ampla possível. Também quero saber o que vocês pensam em questões ambientais. E aí a gente já começa o nosso diálogo. Estão conseguindo acessar a apresentação? Sim, não é? Acho que eu tenho uma resposta. Chegou uma resposta. Professor, eu ia escrever mais aí, mas o negócio do nada saiu aqui. Foi? Eu ia escrever mais coisa aí, só que do nada mandou sozinho aqui. Gabriel? Sim. Ah, beleza. Se não conseguires entrar novamente, mas já chegou aqui a tua contribuição, tá? Não, sim, é que eu ia enviar mais, né? Mas aí do nada mandou. Beleza. Então, normalmente quando eu faço, é porque eu testava muito ele na forma de formulários. E aí, com esse, eu já tenho um domínio maior. Embora ele tenha atualizado esses dias as versões dele e os templates. Então, eu testava muito na versão de formulário, que seria aquele jogo gamificado. Agora, eu estou testando uma versão em que a própria aula ou a apresentação é nele, para ver se tem a mesma qualidade. Professor, eu Diga. acredito que essa bolinha que a gente está falando que fica rodando, ela para de rodar assim que você envia a próxima questão, porque a Ah, minha essa parou. bolinha é o tempo. Ah, certo. Ou seja, tem bem pouco tempo.
Bom, aqui ele encerrou o tempo, pessoal, não se Professor, que te preocupem. acha isso que eu fui escrever, o trem fez foi sumir. Meu trem aqui tá rodando a bolinha. Então, ele encerrou o tempo da questão, mas não se preocupem, se for o caso, na próxima pergunta eu ajusto para um tempo maior. Para essa daqui, o que eu preciso desse levantamento inicial? Primeiro, eventualmente, na resposta de vocês trazem algum conceito da área que pode já ter sido trabalhado em outras disciplinas, então consiga aproveitar com maior tranquilidade. Se a gente para e pensa no direito ambiental, a gente tem um ramo específico do direito, né, da ciência jurídica, se a gente pensar dessa forma, que tem um conjunto de regras, um conjunto de princípios ou normas jurídicas que vão tratar da proteção do que seria o conceito a princípio de meio ambiente, beleza? Esse conceito a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Então, a princípio, pessoal, o que a gente já pode falar? A gente já pode falar que a gente tem, nas respostas de vocês, uma ideia de sustentabilidade. Essa ideia de sustentabilidade a gente vai tratar mais adiante, mas eu posso antecipar que é um conceito que vai surgir a partir de uma conferência das Nações Unidas que ocorreu lá em Estocolmo, na Noruega, na década de 70, exatamente 1972, e a partir dessa mobilização internacional, não é, com diversos países que realmente têm um poder de tomada de decisão em relação às ações que ocorrem no mundo, especialmente a partir de uma visão de mercados globalizados. É uma ideia que vai começar a ser cunhada naquele período e que depois ela vai ser trazida na nossa legislação, inclusive na nossa Constituição, que, por um acaso, é de 1988. Bom, aqui a pessoa fala de sustentabilidade, a pessoa fala de áreas degradadas. Essa degradação, a gente tem um conceito específico numa legislação que a gente verá mais adiante. Eu já antecipei para vocês que a lei 6938, essa lei 6938 é bastante importante para a nossa área do direito ambiental, porque ela trata exatamente da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa Política Nacional de Meio Ambiente, ela vai surgir na década de 80, exatamente 1981. Tanto por uma questão de mudança de paradigma, mais à frente eu falo disso, quanto por uma questão de exigência internacional. Então, o mundo estava chamando a atenção para algumas questões relevantes, decorrentes de desastres ambientais, e aí no material complementar que eu mesmo escrevi, vocês encontram uma espécie de relação dos maiores ou de alguns dos principais desastres ambientais que a gente já teve, seja por exploração de fósseis, como é o caso das bacias petroleiras, seja por uso da energia nuclear, ou seja por outras causas. Então, a gente tem uma relação nesse artigo que eu escrevi desses eventos, desses acontecimentos de natureza negativa, né, de cunho negativo lá para o direito ambiental. Bom, então a legislação também traz um conceito que seria a degradação ambiental. Preservação. Bom, esse conceito de preservação a gente vai ter mais à frente, quando a gente pensa em princípios do direito ambiental, a gente tem um princípio específico para isso. A ideia de sustentabilidade já exige que a gente adote condutas ou padrões de preservação e também de reparação do dano ambiental que eventualmente tenha sido causado. Questões ambientais, conhecimentos de leis, normas de extrativismo. Aqui é muito difícil a gente conseguir realmente adentrar. Quando eu ministrava uma disciplina chamada Políticas Públicas Ambientais, a gente chegava a adentrar um pouco nisso, especialmente porque eu ministrava para uma turma no Acre, que era muito focada nesse conceito, porque estava dentro de uma reserva extrativista, acredito que deve ser a maior do estado, que é a reserva extrativista Chico Mendes, Resex Chico Mendes. Exploração do meio ambiente, beleza, está aqui Agora desceu? Bom, sustentabilidade novamente, preservação de vertentes. Verificar se tem alguém chegando. Salve, está chegando agora.
Ô, Sávio, tem um link aí, já vai meio que clicando, deixando em stand-by, porque a gente está tendo alguns momentos de participação e eu estou registrando, tudo bem? Então, acessa esse link, digita o teu nome, pelo menos o primeiro nome, espero que não tenham homônimos, não é? E aí, na próxima atividade, a gente já vai coletando a tua participação. Então, aqui, novamente, falo do conceito de sustentabilidade, preservação de vertentes. A gente tem um código florestal que é de 2012, acredito que é isso. 2012, acho que ele teve um período de vacatio legis, e deve ter entrado em vigor em 2013. Mas esse código florestal nosso, ele vai trazer alguns institutos básicos para o direito ambiental. E dentro desses institutos, a gente tem 2 deles que são os principais, talvez mais conhecidos de todo mundo que adentra em qualquer ambiente que a gente vai chamar de natural, que seriam as áreas de preservação permanente e a reserva legal. Área de preservação permanente e reserva legal estão dentro do gênero de espaços territoriais especialmente protegidos da nossa legislação ambiental. A pessoa falou também sobre conservação do solo e da água. É interessante porque a gente tem lei que institui política específica para isso. Então, especialmente na segunda fase do direito ambiental, que era uma fase em que se pensava na preservação dos recursos ambientais, mas também tendo uma certa utilidade para a vida do ser humano, foram criados códigos específicos para, por exemplo, atividades de mineração. Mais adiante, isso aí eu não vou lembrar exatamente qual o ano, mas a gente tem uma lei que é considerada recente, acredito que ela deve ser pelos idos de 2012, alguma coisa nesse sentido, que seria a lei dos recursos hídricos, da Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gente pretende ter alguma exposição sobre ela ainda nessa disciplina. Políticas de aplicação residuais. Bom, aqui eu estou imaginando que a pessoa utilizou políticas no sentido de políticas públicas, e aí a gente tem uma teoria específica sobre isso, mas de maneira muito geral, a gente vai falar que toda vez que a gente tem uma demanda social considerada relevante pelo poder público ou pelo poder político, e que isso passa a compor uma relação que a gente vai chamar de agenda de políticas públicas e é encaminhada para uma fase seguinte de legitimação, que seria a construção de normas sobre determinado bem ou serviço, alguma coisa nesse sentido, a gente tem as políticas públicas. Então, política pública inclui tudo aquilo que o Estado ou o poder público escolhe fazer ou que ele escolhe não fazer de maneira intencional e que é decorrente de uma demanda socialmente considerada relevante. Bom, e essas políticas se dividem nas mais diversas áreas de atuação do Estado ou do poder público, e uma delas, obviamente, vai ser a área ambiental. Aqui nesse trecho, talvez a pessoa já tenha alguma ideia de resoluções importantes do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. E aí, nessas resoluções, uma delas é sobre a gestão de resíduos sólidos, e uma delas com a qual eu já trabalhei é sobre resíduos sólidos da atividade de saúde, ou seja, das unidades de atendimento de saúde, elas têm uma espécie de normativa sobre a gestão desses resíduos sólidos. Obviamente, a gente tem resíduos sólidos em outros tipos de atividades que não só a das unidades de saúde. Aqui, novamente, aparece o conceito de sustentabilidade, corredores ecológicos, que aqui já o corredor ecológico já está bem relacionado com esses espaços territoriais especialmente protegidos, né? Se a gente pensar na reserva legal, a reserva legal de algumas das propriedades, um dos enfoques da legislação atual é que elas sejam constituídas de maneira a formar esses corredores ecológicos, não é? Preservação das APPs, ficou até um pouco redundante, tá? Ou seja, repetitivo, porque as APPs já são áreas de preservação permanente, tá? Então, preservação das APPs está redundante, mas não estou dizendo que desnecessário, tá? Porque se não fosse necessário, a gente não teria uma legislação exatamente prevendo o que seriam essas APPs
e a vedação, a princípio, de exercício de atividades exploratórias na APP. Então, professor, mas tem os mangues e tudo mais. Bom, mas essas áreas de mangues, por exemplo, que estariam dentro de APPs, elas são algumas exceções da regra geral. A regra geral é que dentro de APPs, a gente não vai ter exploração econômica dentro das APPs. A regra geral é que a gente tem exploração econômica mediante planos de manejo nas áreas de reserva legal. A área de reserva legal, a gente tem uma certa variação delas a depender do bioma no qual ela está situada. Pessoal, algum comentário, alguma manifestação de vocês, se vocês queiram complementar algo? Está todo mundo vivo, pelo menos? Sim. Beleza. Então, bora lá, né? Seguir aqui. Bom, pessoal, eu gosto sempre de falar de como que a gente vai trazer essa regulamentação do direito ambiental. Perdão? Alguém falou? Tá, que eu tinha falado aqui, mas o fone acho que deu problema aqui. Eu só queria que você tinha falado, se alguém queria falar, né? Só queria dizer que as respostas estão muito boas. O que vocês levantaram aí, que o pessoal todo levantou, achei muito interessante aí esses pontos, muito bacana. Professor, aproveitando, tem uma questão, porque assim, essa questão inicial que eu trouxe, ela foi para possibilitar ver o domínio de alguns conceitos, ou que transparecesse alguns conceitos, digamos assim, que não seja um detalhamento dele, mas que seja como é que é? O conceito principal, não é? Bom, então não estava exigindo que vocês detalhassem o que entendem por sustentabilidade, o que entendem por degradação. Só um instante, deixa eu só ver aqui o que o Sábio está... Eu tive um probleminha de conexão, entrei atrasado, estou vendo que tem algumas respostas. Sábio, eu até tinha falado em áudio assim que tu entraste. Seguinte, eu estou utilizando uma apresentação, que é uma apresentação dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque em alguns momentos vocês interagem comigo e respondem alguma coisa e as manifestações de vocês vão ficando registradas para fins de pontuação de participação. Eu estou testando uma nova modalidade, então assim, eu não fiz tudo que normalmente eu faço no uso desse site, que é o Quizzes. Então, tem algumas usabilidades que às vezes estão funcionando bem ou não tão bem, um tempo está satisfatório ou não satisfatório. Mas resumo da ópera, eu mandei um link, a Crislin, acho que é Crislin que fala, mandou também, é o mesmo link, é só clicar nele, já vai redirecionar para um site, lá já vai pedir o teu nick, não é? Que seria o teu usuário, aí tu colocas o teu primeiro nome, e a partir de então tu acompanhas. À medida em que eu mudo a tela muda também no teu telefone. Pode acompanhar direto pelo telefone e ficar só ouvindo o meu áudio no Google Meet, ou eventualmente poderia... O ideal é que fique acompanhando em tempo real, tá? No teu computador, no teu smartphone, essa apresentação. Então, até entrei, né, nesse site, nesse link aí, onde tinha as perguntas, porém não consigo responder nenhuma das questões. Não sei se já foi bloqueado, tem um certo tempo para poder responder. Isso, exato. Tem o tempo, aí depois segue para a próxima lâmina e tudo mais. Então, só na próxima questão que tu vai conseguir participar. Tudo Entendido. bem? Tudo bem. Beleza. Então, pessoal, naquela nossa lâmina anterior, a gente trouxe algumas questões. Então, vocês foram levantando a sustentabilidade, APPs, degradação. Então, foram trazendo alguns conceitos que, na minha avaliação inicial, vocês têm que ter visto em algum lugar, em algum momento, especialmente em alguma disciplina, se eu pensar que a formação de vocês é de agrônomos, não é? Bom, não entendo tudo sobre a formação de vocês, então, eventualmente, algum exemplo pode ser um pouco mais deslocado para o pessoal da engenharia florestal, para o pessoal da tecnologia em gestão ambiental, ou mesmo para um público jurídico, e aí a gente vai tentando azeitar aqui a execução do conteúdo.
Um dos itens que lá não foi citado naquelas nossas questões interessantes foi o famoso pagamento por serviços ambientais. Bom, de onde a minha família vem, a gente tem bastante essa discussão, especialmente na Universidade Federal, a ideia de pagamentos por serviços ambientais. E aí estaria relacionada com o custo de se manter a preservação da mata nativa ou de algumas espécies vegetais ou de ambientes naturais, dentre outras possibilidades. A gente vai pensar o quê? O histórico de desenvolvimento da maioria dos territórios do nosso país, ou de vários dos territórios, é de degradação, de derrubada de florestas, extinção de espécies, avanço da pecuária extensiva, da lavoura, dentre outras possibilidades. Em alguns lugares, esse foi um modelo de desenvolvimento mais predatório que chegou na década de 70, ou até mesmo antes um pouco, a gente vai ter a expansão da pecuária e o estímulo pelo governo federal de que famílias do sul ou mais sudeste, sul do país, avançassem nas regiões, especialmente aí onde está a Confresa, aí no norte do país. E esse modelo bastante exploratório, de alguma forma, acabou gerando o povoamento das cidades e acabou por trazer, em um momento seguinte, o desenvolvimento. Então, a gente pode pensar no primeiro estágio em crescimento econômico, a partir da exploração de recursos naturais ou da biodiversidade, e no momento seguinte a gente vai ter desenvolvimento, como seria o caso do Paraná, por exemplo, que a gente tem um estado altamente degradado, embora até venda uma ideia de que é altamente ecológico, mas a gente tem a derrubada da mata nativa da maior parte do território, e depois, atualmente, é um dos centros de desenvolvimento do país, né, junto com a região sul, sudeste, e por aí vai. Então, a gente tem primeiro um crescimento econômico e depois a gente tem, eventualmente, um desenvolvimento. O desenvolvimento, a gente vai ter teorias de desenvolvimento e uma delas considera alguns elementos, como os famosos indicadores, que seriam IDH, Gini, dentre outras possibilidades para aferir ou medir o desenvolvimento em determinadas localidades. Algumas regiões do país não foram, digamos que, entre aspas, contempladas por esse processo. E aí elas acabam tendo uma relevância ambiental grande, mas não tem crescimento econômico e não tem também desenvolvimento se a gente for considerar os elementos desses principais indicadores de desenvolvimento. E aí, normalmente, eles estão atrelados à ideia, ao H, né? Indicadores de desenvolvimento humano. E é nesse contexto, tanto da necessidade de preservação quanto o custo da não derrubada, ou da não exploração de determinados recursos, que surge a ideia de pagamentos por serviços ambientais, que seria exatamente a compensação financeira daqueles povos, especialmente povos tradicionais, que habitam essas localidades em que ainda predomina a mata nativa. Então, se a gente pensar territórios como Amazonas, Acre, que tem mais de 80%, acho que a Acre está em mais de 85% da sua mata nativa preservada, a gente tem um custo da não derrubada, e aí deveria haver alguma espécie de sistema de compensação por essa não derrubada, e que essa compensação levasse a algum tipo de desenvolvimento para as populações locais. E nesse contexto surge a ideia de pagamentos por serviços ambientais, que tem várias metodologias propostas, a gente não vai adentrar nisso, mas uma das ideias é de que toda vez que eu quero preservar algo, proteger algo de maneira geral, eu posso atuar criando uma regra, e essa regra obriga que se proteja algo sob pena de ter uma sanção. Eu estou falando, se derrubar aquela árvore, tem uma multa X, pode ser prisão, pode ser outro tipo de punição, por exemplo. Essas regras a gente vai chamar de regras de comando e controle. Então, eu crio lá a proibição, tem algum órgão que tem competência para monitorar, fazer o controle daquilo. Se ocorrer a violação daquela regra,
ocorre o processamento e a punição por aquilo. Então, essas regras a gente chama de comando e controle, ou carinhosamente, quando a gente vai estudar economia ecológica, ou economia dos recursos naturais, a gente chama de regra CC. Outra possibilidade são os famosos incentivos econômicos. O IES, né? Então, as maneiras que a gente tem de a legislação ambiental proteger determinados bens, determinados recursos, pode ser ou por comando e controle, ou por instrumentos de incentivo econômico, IES. Ou pode ser também por uma conjugação desses. Quais seriam os ônus e quais seriam as coisas favoráveis ou pontos fortes, e quais seriam os pontos desfavoráveis ou fracos de um e outro. Toda vez que a gente cria uma proibição, se a gente não tiver uma boa estrutura de controle, a gente não torna aquilo efetivo. Então, se não tiver alguém que patrulha aquele parque, aquela reserva ambiental, aquela unidade de conservação, se não tiver um bom sistema de punição, com policiamento, aí a gente pode pensar em presídio, se a gente tiver uma regra que traga detenção de fato, né? Reclusão de fato. Se a gente não tiver um sistema jurídico ou judiciário que realmente processe e tudo mais, essas normas vão ser pouco efetivas. Mas se a gente impõe algum tipo de benefício financeiro, seja por pagamento direto, seja indireto, por meio de alguma compensação, a gente tem uma tendência a que aquilo seja mais eficaz. Então, as políticas ambientais, elas transitam nesses dois lados ou nas mesclas entre eles, né? E aí essa é uma das questões hoje que está bastante em voga e que talvez a gente pudesse ter trazido lá naquela primeira pergunta que eu fiz para vocês. Então, isso aqui tudo é para dizer que, além daquilo que vocês já trouxeram, a ideia de sustentabilidade, degradação, espaços territoriais especialmente protegidos, dos quais são espécies da reserva legal, a área de preservação permanente, que vai ser a APP, a gente também tem essa questão dos pagamentos por serviços ambientais ou outros tipos de incentivos econômicos associados à preservação. Tudo bem até aqui, pessoal? Está muito complexo? Eu estou tentando, assim, comentar algo de conteúdo técnico, mas um pouco contextualizado, para também vocês não dizerem, ficou no jurídico, eu não entendi nada. Mas também não sei. Sim, é diferente para nós, né? Que nós somos de um outro mundo, né? Podemos dizer. Mas, assim, é interessante o conteúdo, só que nós, assim, pelo menos no meu caso, eu estou tendo um pouco de dificuldade para entender, mas tá bacana a explicação. Beleza, assim, vamos fazer por etapas. Primeiro vocês recebem, a gente vai executando e depois vocês avaliam. No final da aula, não vou mandar exatamente junto com o final, mas uns 5 a 6 minutinhos depois da aula, eu mando um formulário para vocês me ajudarem também a fazer a dosagem certa. Aí vocês tentem me ajudar ao máximo e aí eu tento melhorar bastante para a aula da próxima semana, que será na segunda. Tudo bem? Pessoal, avançando aqui, então a gente falou de questões relevantes de natureza ambiental que talvez sejam interessantes para agregar no conhecimento da formação de vocês enquanto agrônomos. Agora a gente parte para a questão ambiental, e essa questão ambiental, pessoal, eu vou situá-la após uma sequência de diversos acontecimentos ou desastres de natureza ambiental. No final da aula, eu vou repassar um artigo, esse artigo foi eu que escrevi para uma disciplina de especialização, e ele tem uma enumeração de alguns dos eventos mais catastróficos. Então, a gente tem vários, desde desastre de Minamata, no Japão, com a contaminação de pessoas por mercúrio. Depois a gente tem o Torrey Canyon, que foi ainda na década de 60, no caso 1967, que foi a divisão de um petroleiro que causou um desastre ambiental na costa da Inglaterra e países próximos. Depois disso a gente tem na Itália, em Seveso, também um acidente com uma substância tóxica, que formou uma nuvem de fumaça sobre o norte de Milão, isso na década de 70. A gente tem a Moco Cadiz,
que vai ser um acidente também envolvendo vazamento de petróleo. A maior parte desses acidentes, naquele período, se a gente pensar desde 60, 70, especialmente nessas décadas, vão ser causados por a exploração dos recursos fósseis, né? Mais adiante a gente já tem os elementos químicos, a exploração deles, e se a gente for seguir, a gente tem também os acidentes com exploração de energia ou insumos nucleares. E aí esses principais acidentes, a gente tem Chernobyl na Ucrânia, já falei para vocês, que seria aquele lá de 1986. A gente vai ter um no Brasil. Alguém lembra de um acidente no Brasil envolvendo energia nuclear? Tem uma pessoa daqui que é desse estado, do estado em que ocorreu esse acidente. Então talvez ela vá lembrar bem. Tem problema lá em Goiânia, eu não lembro o que é certinho, não. Isso, exato. A gente teve um acidente com o SES 137 lá em Goiânia. Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas a gente teve um acidente nuclear exatamente no Brasil, que foi, assim, não foi de grandes proporções, se a gente pensar em comparar com o caso lá de Chernobyl na Ucrânia, que dizem que ainda tem, a área ainda tem bastante radiação por lá, né? Fizeram as medições. Existem diversas áreas em que não se consomem os animais, os outros recursos que o ser humano eventualmente faça o aproveitamento para sua culinária, dentre outros. Bom, o conjunto, pessoal, desses acontecimentos vai trazer na história do mundo que a gente chamou de questão ambiental. Essa questão ambiental eu gosto muito de falar porque ela surge um pouco depois do que a gente chamou de questão social. Se vocês tiveram uma boa formação na área de história, vocês devem pensar, a gente saiu do modelo feudalismo, do modo de produção feudal, não é, para um modo de produção capitalista, e essa ruptura ela vai ocorrer, vai ser bem marcada exatamente com a tomada da Bastilha, que é o evento que celebra o início da Revolução Francesa. Revolução Francesa essa que vai fazer com que uma classe social ascendente tome o poder e altere o antigo regime lá, que era a monarquia, então passa a ter um regime diferente disso, né? E passa a destituir o rei e outros paradigmas daquele momento. Paradigmas, pessoal, pensem enquanto modelos. Então, modelos, padrões, a gente normalmente na linguagem mais acadêmica, a gente usa a terminologia paradigma. Então, se eu quiser falar de uma mudança assim brutal entre um modelo de um modelo para outro, normalmente eu vou falar de uma ruptura de paradigma ou mudança de paradigma. Então, a gente deixou de pensar de determinada maneira, passou a pensar de outro, passou a ter um padrão diferente. Bom, a questão social vai surgir nesses períodos de liberalismo econômico, em que o ser humano era bastante explorado, isso se pensar nas primeiras fábricas que vão surgir lá na Inglaterra, acho que ainda no século XVII. Então, o ser humano passava a trabalhar demais, trabalhar diversas horas, o trabalho da mulher tinha um valor inferior, o trabalho da criança também, algumas crianças ficavam deficientes, adquiriam deficiência em razão daquele trabalho, as mulheres eram exploradas, os homens também, a jornada era exaustiva, as remunerações eram precárias, não se utilizava equipamento de proteção individual, e o Estado, no sentido de poder público, ficava isento, omisso de regular aquelas questões. Isso porque naquela época a gente tinha a teoria do liberalismo econômico, em que a economia ela se ajustava por si só. Vocês devem estar vendo a disciplina de economia e administração rural, e talvez já tenham visto que uma das principais leis da economia vai ser a lei da mão invisível do mercado. Ela vai surgir com alguns economistas clássicos, acho que, agora não lembro se vai ser exatamente o Adam Smith, mas ela vai surgir assim numa ideia de que deixa que a economia, a partir da lei básica de oferta e de demanda, né, a partir da procura e da oferta, ela vai se ajustando. Toda vez que tem uma demanda maior,
o recurso torna-se mais escasso, o preço sobe, mas automaticamente os fornecedores, as empresas, ou as fábricas passam a querer produzir mais daquele item, produzem um pouco mais, aumenta a quantitativa dos itens, diminui a procura, ou fica menor a concorrência na procura por aquele item, o preço desce. Então, assim, em modelos ideais e simplificados, funciona muito bem. Mas se a gente pensa na realidade, a gente vê o que aconteceu na história da humanidade. E aí a questão social foi quando vai surgir, aliás, em razão desse quadro todo, vai surgir o direito do trabalho, com normas que trouxessem proteções mínimas para aquelas pessoas. Bom, até ali a gente estava falando de questão social e direito do trabalho. Por que eu trouxe isso? Porque a questão ambiental ela é um pouquinho mais à frente. A gente já tinha o Estado, o poder público, dizendo, eu tenho que proteger os meus trabalhadores, só que ali era fácil de visualizar, porque a gente tinha pessoas não usando equipamento de proteção individual, o famoso EPI, a gente tinha crianças e mulheres sendo tratadas de maneira diferente, seja em relação ao que deveriam produzir, ou seja, em relação à duração da jornada, em relação ao total da remuneração. Então, era muito fácil de perceber aquela situação. Mas a questão ambiental, ela surge um pouquinho diferente, porque lá na fábrica eu tinha uma pessoa só lesada, ou eu tinha uma mulher, eu tinha uma criança. Eu estou falando uma só que eu consigo individualizar a coisa. Mas quando ocorre, por exemplo, o problema nas usinas nucleares lá na Ucrânia, eu tenho não só o território da Ucrânia atingido, como eu tenho todos aqueles lugares possíveis e imagináveis nos quais chegou a radiação. E aí, é nesse contexto que a gente tem o direito ambiental como aquele direito que protege bens que são considerados difusos. Acabei de mandar aí no chat. O que seria um bem difuso, pessoal? Um bem difuso é um bem coletivo, ou seja, coletivo, isso aqui é em sentido amplo, tá, pessoal? Mas é um bem que pertence a um determinado agrupamento, a um conjunto de pessoas, mas que eu não consigo delimitar. E é nesse contexto que surge a regulamentação ou a proteção do direito ambiental. O impacto ambiental que é feito por queimadas lá na Bolívia chega no Acre com facilidade, devido a um corredor ali junto com os Andes. Alguma coisa nesse sentido. Ou então o desmatamento que faz em Mato Grosso também, a queimada de Mato Grosso, vai também por esse corredor que se forma ali junto aos Andes e sobe até a região, sobe assim, né? Se a gente pensar naquele modelo tradicional do mapa que a gente tem. Então sobe para a região do Acre. Eu lembro que acho que foi em 2002, não lembro se foi em 2001, acho que foi em 2002 mesmo, que era o ano da Copa do Mundo. A gente teve um acontecimento assim, a Rio Branco Rio Branco é a capital do Acre, ficou toda coberta de fumaça, assim, até certa hora do dia a gente não enxergar muitos metros à frente. Então, acredito que 3, 5 metros à frente a gente não enxergava de tanta fumaça. E era fumaça decorrente de queimadas. Naquele momento foi divulgado que eram queimadas exatamente do estado de Mato Grosso, talvez algo no território da Bolívia. Período mais seco, né? Então tinha bastante queimada. Então, é nesse sentido que surge a questão ambiental. A questão ambiental é o que vai dar origem à criação de normas de proteção ambiental, e elas surgem uma vez que a gente consegue pensar nesse meio ambiente enquanto um bem difuso, que seria um bem coletivo, mas que eu não consigo delimitar quem seria o titular ou o beneficiário dele. Tudo bem? Professor, mas eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu sítio, alguma coisa assim, eu sei que eu sou o dono de lá. Bom, não é bem assim que a banda toca quando a gente pensa em proteção do meio ambiente. Tanto é assim que mais adiante eu quero demonstrar um pouco para vocês que na Constituição Federal a gente tem o bem, o meio ambiente considerado como um bem difuso, de natureza coletiva e que pertence a toda a sociedade, e tanto a prova disso tanto é que a prova disso é que se tu pegas e faz uma gestão daquela tua propriedade de forma predatória, tem uma ação estatal em relação àquilo, seja punindo, impondo multa,
obrigando a fazer alguma espécie de reparação, ou até mesmo, tá, pessoal, em caso de cultivo de substâncias ilícitas, como seria uma plantação de maconha, uma das possibilidades é a perda da propriedade daquela área. Ou outra possibilidade, se eu tenho uma propriedade rural, faço exploração dela, e lá eu tenho uma mão de obra que é escrava, não vai ser escravo, né? Porque a gente já não tem mais esse modo de produção. E aí o que a legislação chama é condição análoga à escravidão. Então, se a gente tiver um uso de força de trabalho nessa situação, ali é uma das sanções que muito ocorrem é de perda da propriedade. Então, eu estou colocando isso para vocês perceberem que o meio ambiente ou a proteção ambiental impacta um bem que, a princípio, a gente acha que tem um poder absoluto sobre ele, que seria a propriedade. Tudo bem até aqui, pessoal? Perfeito, Andrew. Tá ótima a aula, tá muito boa. Beleza. Pessoal, então a gente falou um pouco sobre desastres ambientais, e aí nesse artigo vocês vão ter uma relação, mas assim, isso faz parte da história da evolução humana. A partir do momento em que a gente vai tendo essas ocorrências, infelizmente mesmo, a história da civilização, ela é muito mais reativa que preventiva. Então, muitas vezes, a gente só aprende a partir do momento em que o dano já está posto. Em alguns casos, ele é reparável, a gente tem uma possibilidade de reparação ou de mitigação dos seus resultados, e em outros casos, a gente não tem essa possibilidade. O sistema jurídico até prevê algumas formas de compensação. Se vocês pensarem, agora eu não tenho o número certo, mas naquele acidente da Vale, acho que foi o último, acho que é Brumadinho, não é? Porque teve o primeiro de Mariana, mas acho que morreram menos pessoas, e aí depois acho que Brumadinho, a gente vai ter, assim, centenas de mortos mesmo. Agora não lembro se é uma centena, 2 centenas, mas naqueles casos, a gente não tem a possibilidade de desfazimento, não é? A gente, no máximo, tem alguma espécie de compensação, como as multas e por aí vai. E aí, dentro dessa esfera das multas ambientais, a gente tem um problema jurídico, que é o que realmente é efetivado, ou o tempo que se demora para efetivar alguma coisa, e também uma outra questão interessante, que seria decorrente de um cálculo utilitarista, e o utilitarismo é uma corrente teórica em que eles tentam criar modelos matemáticos para avaliar os bens dentro da sociedade. Então, quanto que valeria fazer uma coisa ou outra, cria-se um modelo matemático para explicar. E aí, se a gente pensa no caso de uma grande mineradora como a Vale do Rio Doce, de repente, o tanto que ela economizou não fazendo diversas medidas preventivas, como a contratação de profissionais, a revisão das barragens, a reconstrução de barragens, o uso de novas metodologias de criação de barragens e tudo mais, isso aí são gastos astronômicos. De repente, a soma lá das indenizações que ela vai ter que pagar para essas famílias afetadas a título de compensação é muito inferior a tudo que ela gastaria se ela tivesse feito tudo dentro de um padrão sustentável e também de precaução ambiental, se ela tivesse feito tudo isso em todas as suas unidades. Tudo bem? Então, são algumas das coisas assim, que chamam a atenção e que, eventualmente, se a gente for parar para analisar, e é difícil de analisar, né? Porque aí precisaria ter acesso às informações, mas é mais ou menos assim que diversas organizações trabalham. Então, a gente vai pensar em companhias aéreas que fazem o overbooking, porque o algoritmo lá da compra e venda de passagens dela permite dizer que vão ser tantas ocorrências até que alguém realmente fique sem o seu assento. E aí, considerando os históricos de não embarque, no show e por aí vai. Não é? Então, assim, o que eu queria falar,
Os desastres ambientais, muitas vezes, são eles que vão induzir que os grupos, as organizações e as organizações nacionais e internacionais passem a tomar algumas medidas em relação a isso. Então, muitas vezes, a gente atua de maneira reativa e não preventiva. Tem esse histórico dos desastres ambientais, e a partir desse cenário, a gente tem a mobilização internacional. Mobilização internacional, porque desde a Segunda Grande Guerra, ou a Segunda Guerra Mundial, que acabou lá em, agora, deixa eu ver, 14 a 18 vai começar a primeira, a segunda acho que ela vai de 1939 a 1945, acho que é isso, lá com os 6 e 9 de agosto, com o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, né? Aí provoca a rendição do Japão e tudo mais. Bom, depois dessa Segunda Grande Guerra Mundial, acho que lá nos idos de 1948, um pouquinho depois lá do fim da Segunda Guerra, a gente vai criar a Organização das Nações Unidas. Aliás, nem lembro se é exatamente a criação dela ou se é da Declaração dos Direitos Humanos, mas é uma dessas duas coisas. E aí esse fato vai criar uma organização de âmbito internacional que passa a dizer, os países não podem fazer tudo o que eles querem. Então, da mesma forma que a gente, na nossa casa, no nosso lote, no nosso sítio, não pode fazer tudo, porque afeta o entorno, afeta demais pessoas, os países também não podem tomar quaisquer medidas. Entenderam? Isso é muito legal, quando a gente vai estudar lá direito internacional, que com certeza aí, desculpem, se alguém gosta muito, ou idolatra muito, alguns determinados gestores, aí eu estou falando presidentes, primeiros ministros e tudo mais, mas aquele que tem um discurso de que pode dispor totalmente do poder de decisão dentro do território nacional do seu país ou do seu estado no sentido de país, tá, pessoal? Ele está bem desalinhado da ideia do direito internacional público, que seriam as relações entre os diversos países, daí acho que são 190 países que temos, ou 192 países que temos ao longo do globo terrestre, e aí o direito internacional, ele vai dizer que não, os estados eles não podem fazer tudo, os países não podem fazer tudo, e se eles fizerem algo que eventualmente cause prejuízo para determinados grupos étnicos, para a humanidade, para outro país, eles podem ser responsabilizados também. E aí é quando surge o direito ambiental. Bom, o direito internacional, perdão. Bom, nesse cenário, a gente tem a ONU, que a partir de 1972, vai desenvolver uma conferência lá na Noruega, que seria em Estocolmo, né? Exatamente, Estocolmo, na Noruega. E a partir disso, vai ser iniciado um trabalho conduzido por uma ministra norueguesa, e essa conferência ela já vai meio que estabelecer parâmetros no âmbito da ONU, e todos os países que compõem a ONU ou que querem se integrar à ONU, eles passam a ser obrigados a determinadas condutas e criar determinadas legislações e órgãos de proteção ambiental. E eu falo isso, pessoal, porque muitas vezes a gente tem um determinado político dizendo, olha, eu fiz isso e aquilo, então meu governo é ambientalista, é preservacionista, e quando a gente vai ver lá na ponta, não, a gente tinha um tratado, acho que a gente tem no caso do Brasil, acho que lá nos idos de 1973, o Brasil cria a Secretaria de Meio Ambiente vinculada à presidência da República, e mais adiante, não lembro agora se vai ser em 80, 81, 82, ou é 92, enfim, agora não lembro, aí ele vai transformar em um ministério, por exigência de tratados internacionais que tinham sido assinados já no âmbito da ONU. Então, essas coisas, muitas vezes, claro, a gente até pode ter um governo que seja ambientalista e cumpriu aquela obrigação também, mas a gente tinha uma obrigação internacional, e aí, ainda que o gestor não seja, às vezes ele cumpre e acaba ganhando dos dois lados, né? Tanto atende o compromisso, a obrigação internacional, que seriam os tratados, acordos, ajustes internacionais celebrados no âmbito da ONU para ter alguns benefícios, quanto ele ganha com a população vendendo a ideia de que faz determinadas coisas.
E aí, como é que a gente percebe se o governo é realmente ambientalista ou não? Analisando as políticas públicas de proteção ambiental. E esse artigo que eu separei para vocês lerem, ele traz assim um exemplo bem raso de como que seria alguma avaliação sobre a preservação ou proteção do meio ambiente dentro das gestões do governo federal brasileiro. Então, foi eu mesmo que escrevi, não ficou aquela excelência, mas vocês leiam e vocês vão conseguir, talvez, ter algumas visões. Como é que o Brasil trata a parte das suas cavernas, sítios arqueológicos, como é que trata a proteção da Amazônia em termos de investimento, infraestrutura, carreiras públicas que atuam lá, concurso público, dentre outras questões. Beleza? Então, nesse item aqui da mobilização internacional, a gente vai ter, em 1972, a Conferência Nacional Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, lá na Noruega. Acho que mais adiante, por 1983, a gente vai ter a elaboração daquele relatório que eu falei para vocês no nosso encontro passado, que seria o Our Common Future, ou seja, nosso futuro comum, também chamado de relatório de Brundtland, que seria uma homenagem à ministra norueguesa que conduziu os trabalhos. E aí, um dos itens bem interessantes desse primeiro produto da mobilização internacional são as bases do conceito de sustentabilidade. E aí, deixa eu ver aqui como é que a gente está... de tempo a gente está tranquilo. E aí eu pergunto, galera, alguém aqui sabe o que é sustentabilidade? Em alguma disciplina vocês já tiveram a definição do que seria a base da sustentabilidade? Espero que não tenha sido o professor Yuri ou que se foi ele que vocês lembrem. Se tiveram. Produzir sem degradar, sem... como é que eu posso definir melhor? Produzir, vou anotando aqui e mandando no chat. Vê aí, Salve, está correto? Produzir sem degradar? Isso. E aí, pessoal, alguém mais? Basicamente é isso que o Sábio falou mesmo. Você conseguir fazer com que uma área produza sem estragar sem degradar o meio ambiente. Pessoal, em decorrência dessa primeira conferência, a gente passa naquele momento, isso na década de 70, a falar que a sustentabilidade ela tem um tripé. E aí esse tripé ele tem que considerar os elementos ou variáveis. Econômica, e aí inclui essa abordagem que o Sávio fez, que o Heitor complementou e que a Fabiana também. Social, e a próxima seria ambiental. Então, vou dizer que é sustentável tudo aquilo que é viável do ponto de vista econômico, porque eu também não vou fazer uma produção em que o custo de produção seja muito maior do que o preço, por exemplo. Né? Tem diferença entre custo e preço. Então, se eu não consigo vender uma coisa que é de forma a suprir o custo e gerar alguma espécie de rendimento ou rentabilidade ou lucro, eu não vou conseguir subsistir enquanto empresa. Isso eu estou falando organização do tipo empresarial, porque a gente tem outros tipos de organizações que não visam fins econômicos. Então, para essas organizações, o custo igual a preço ou muito próximos não teria problema algum. Mas se a gente fala em organização empresarial, o preço ele tem que estar acima do custo de produção, não é? Para gerar o que a gente vai chamar lá de lucro. E que lá na teoria do capital lá do Marx, ele vai falar na mais-valia. Bom, então, vai ser sustentável tudo aquilo que é viável do ponto de vista econômico, que é socialmente justo, ou seja, que não ocorre a partir da hiperexploração do ser humano, dos seus valores, ou de outros elementos que sejam inerentes ou associados à ideia de dignidade da pessoa humana, e aquilo também que seja ambientalmente no sentido de prudente. Acho que é exatamente isso.
viabilidade econômica, justiça social e prudência ecológica. Então, toda vez que a gente falar em sustentabilidade, se a gente pensar lá no produto do relatório de Brundtland ou do Our Common Future, a gente vai pensar nesse tripé de sustentabilidade. Então, tem que ter pelo menos esses elementos. E por que pelo menos esses elementos? Porque toda vez que a gente fala em algo que protege a vida, a forma de viver do ser humano e dos agrupamentos sociais, a gente nunca consegue prever 100% das coisas. As relações sociais mudam, o padrão de produção muda, então, eventualmente, podem surgir outras questões que sejam, outros elementos que sejam interessantes. Mas o tripé básico de sustentabilidade envolve elemento econômico, social e ambiental. Beleza? Então, a gente tem o desenvolvimento do conceito de sustentabilidade. Acredito que ainda em 1981, no Brasil, a gente tem a criação da Secretaria de Meio Ambiente vinculada à Presidência da República. Mais adiante, ela vai se transformar em Ministério do Meio Ambiente. E aí, esse artigo que eu escrevi, ele está um pouquinho recente, então ele pega um pouco do governo Bolsonaro. Ele pega o governo Bolsonaro, acho que eu tento analisar, assim, bem tento mesmo, tá? Porque eu acho que eu tento pegar uma década de ações ambientais do governo federal. Isso a partir de relatórios de um órgão de controle, então não vou beber em fontes primárias, né? Vocês já devem ter tido a metodologia da pesquisa. Eu não vou coletar os dados e tudo mais, eu já pego algo que foi tratado por um primeiro órgão lá de controle, que no caso, acho que na época, eu escolhi relatórios do Tribunal de Contas da União e alguma coisa da Controladoria Geral da União também. Bom, então a sustentabilidade está com base nisso, viés econômico, social e ambiental. Em seguida, a gente tem, então, depois de 72, a gente tem esse desenvolvimento do conceito de sustentabilidade, a gente tem a criação dos órgãos ambientais, chegando, acho que é 92 mesmo, a transformação da SEMA em Ministério do Meio Ambiente. A gente vai ter, em seguida, uma conferência muito importante que foi realizada no Rio, que é a Rio 92, e ela vai trazer os princípios da preservação ambiental. Aí são vários princípios, acho que são, não lembro agora, são uns 21 princípios que ela traz, enfim, mas são vários. E depois disso a gente vai ter a Rio mais 20, acho que a gente tem uma conferência dessas em Joanesburgo, na África do Sul, e depois tem a Rio mais 20, acho que é nessa sequência. Isso tudo, pessoal, vai gerando uma mobilização internacional mais sensível à proteção do meio ambiente. Professor, mas se a gente não quiser, a gente não faz nada e tudo mais. Mas a gente recebe bastante até recurso internacional para atividades de preservação. Então, a Noruega, eventualmente, diversos países, assim, por diversos fins também, tá, pessoal? É muito tranquilo a gente falar que tem que preservar, mas tendo degradado todo o seu território, né? Então fica muito fácil falar que o Brasil tem a Amazônia, que é um verdadeiro mar, que produz um verdadeiro mar aéreo e tudo mais, devido ao vapor que produz, que é o pulmão do mundo e tudo mais, mas tendo degradado os seus territórios, né? Então precisando que a Amazônia seja preservada. Então, assim, tem de tudo, tá? Não estou dizendo que são coisas 100% ruins, não estou dizendo também que são 100% boas, só estou pedindo que vocês não tenham aquela visão romântica e limitada, ou de achar que tudo é preto ou é branco, né? Quando a gente tinha, exatamente, acho que no começo do governo Bolsonaro, na época eu ministrava, acho que comércio internacional, não, ministrava a legislação aduaneira, e a gente estava com um problema muito grande com a França, e a França batendo bastante na legislação brasileira, na questão da preservação ambiental no Brasil, e com base nisso, querendo que o Brasil fosse, de alguma forma, sancionado no âmbito da União Europeia.
União Europeia é uma composição antes de 28 estados nacionais, ou seja, países europeus. Antes eram 28, né? Depois da saída lá da Inglaterra, a gente teve uma redução disso, ou está no processo dessa redução, né, em razão do Brexit. E aí, tipo, a França advogando lá, né, pedindo a sanção do Brasil. A França, pessoal, quem conhece bem o histórico do país, a gente, claro, tem muitos méritos e tudo mais, mas é um dos países que mais explorou no mundo inteiro. Então, se a gente pensar na dominação francesa em relação aos territórios na África, que eram as suas antigas colônias, a forma como ela assume um compromisso social depois em relação aos territórios dominados, a história da França não orgulha ninguém, né? Só para quem não conhece o histórico. Então, se a gente pensar Haiti, território de exploração da França, se a gente pensar na Argélia e na Batalha de Argel, que tem até um filme com esse nome, como que eles conduziram tudo, então a gente vai ver que não é esse mar de flores e esse país ultra civilizado, não que advoga que tem que proteger a Amazônia. E também um outro exemplo é que a França é um dos países europeus que mantém espécies de colônias. Se a gente for aqui acima do Brasil, a gente tem a Guiana Francesa, que a capital é Cayena. A Guiana Francesa não é um país, tá, pessoal? Não é um estado nacional, não é independente, nada disso. É um departamento francês ultramarino, pouquíssimo desenvolvido e mais utilizado para exploração. Então, típico do que os países fizeram lá no tempo da corrida imperialista, né? Quando eles começaram a ocupar esses territórios e fazer suas colônias de exploração. Avançando um pouquinho, nesse mesmo período, o Brasil tinha conseguido a celebração de um acordo com a União Europeia para exportação de alguns itens. Aí, nesses itens, estavam alguns que a França exporta lá no âmbito da União Europeia. Acho que, não lembro se era azeite, vinho, algumas coisas assim. Então, o Brasil ia conseguir exportar para a União Europeia com a redução ou a tributação de importação zerada. E aí, nesse sentido, nós seríamos competidores lá pelo mercado europeu com a França. Então, assim, tem muita coisa além. Claro, não estou dizendo que a gestão do governo Bolsonaro, em termos de preservação, é boa. E aí vocês verão isso no meu artigo. Mas não são, assim, comentários totalmente iludidos. A França está querendo salvar a Amazônia porque tem um ditador, alguma coisa assim, querendo queimar o Brasil. Não estou dizendo que ele não e que ele não quer queimar o Brasil. Não estou dizendo nem que sim, nem que não, tá? Só estou dizendo que o discurso francês não é totalmente desinteressado como a nossa percepção mais leiga faz achar que é. Bom, todas essas mobilizações vão impondo uma mudança de paradigma do Estado. Pessoal, o que seria essa mudança de paradigma do Estado? Bom, a gente tem uma sequência de eventos desastrosos em relação à preservação do meio ambiente. E aí, nesse sentido, o Estado passa a perceber que o meio ambiente ele não está mais só para um recurso esgotável, como é a primeira fase da proteção ambiental, em que a gente só via assim, tem os recursos lá, como eles são esgotáveis, vamos proteger, vamos limitar quem tem acesso a eles. No segundo momento, o Estado brasileiro, o país, passa a perceber que não cuidar de determinados recursos ambientais podem impactar a questão da saúde ou a questão sanitária do ser humano, qualidade de vida do ser humano. Então, ainda é uma visão muito do meio ambiente em razão do homem, ou seja, como se o meio ambiente, os recursos nele existentes, só servissem para a qualidade da vida do ser humano. Mais adiante, aí a gente tem uma mudança que a gente vai chamar de biocêntrica ou ecocêntrica da proteção ambiental. E aí a gente vê o meio ambiente como um sistema mesmo, que não necessariamente existe ou que se mantém em razão do ser humano. Ele existe independentemente do ser humano, né? E aí é com essa visão que a gente, lá em 1981, cria a nossa lei da Política Nacional de Meio Ambiente, em que a gente traz a definição de meio ambiente que a gente vai verificar já já.
Agora estamos, acho, com 1h e 15 minutos. Bom, pessoal, se a gente para pensar onde que estão, então, as normas de proteção do meio ambiente, a gente tem um artigo na Constituição Federal que tem por título esse que vocês estão vendo, do meio ambiente. A Constituição, ela tem 250 artigos, hoje, né, ela tem 250, na verdade ela tem um pouquinho mais, tá? Porque depois, quando ela foi sendo alterada, alguns artigos, em vez de criar mais um e sair renumerando toda a Constituição, eles criaram tipo 101A, 101B, especialmente lá na parte da Constituição que trata do Poder Judiciário, que ela foi bastante alterada lá nos idos de 2004 com a reforma do Poder Judiciário. Bom, mas a Constituição, a princípio, ela tem uns 250 artigos, pensem nisso. Se a gente for arredondar e for puxar a Constituição do início ao fim, se chegar lá no finalzinho dela, percebe que são 250 artigos. Além disso, ela tem uns 114 ou 115, não, 114 ou 117 artigos do ADCT, que seria o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Constituição, eu não sei se vocês têm ideia, pessoal, mas ela é a principal norma do país. Então, todo Estado, é o que eu vou usar uma linguagem bem popular, todo Estado que se preze, ele tem uma Constituição. E essa Constituição, ela tem que ser dotada de efetividade, ou seja, ela tem que servir para alguma coisa. Ela tem que cumprir os fins a que ela se destina ou a que ela se propõe. Então, a Constituição, se vocês quiserem falar de uma maneira bastante popular e bastante compreensível, é a principal lei de cada país, é a Constituição. A nossa tem uns 250 artigos e um único artigo deles, trata explicitamente, na verdade tem esse título, né, do meio ambiente, então quer dizer que o conteúdo lá vai ser relacionado com o meio ambiente. E aí, vamos ler aqui. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aqui, esse ecologicamente equilibrado, pessoal, já está relacionado com aquele tripé da sustentabilidade. A prudência ecológica, ou ambientalmente prudente, lá, como eu falei, que foi o último elemento que eu falei, já está incorporado aqui na nossa Constituição. Ah, professor, então, uma coisa usou a outra, como é que o senhor sabe? Simples, porque tudo não, né? Mas se a gente pensar nas normas de preservação ambiental, a gente vai ter um histórico delas. E se a gente pensar lá no 1972, com aquela conferência na Noruega, depois em 83, com o relatório de Brundtland, e fixação desse conceito de desenvolvimento sustentável, e a Constituição só vai surgir, no caso do Brasil, a Constituição atual, tá, pessoal? Porque quem estuda direito constitucional, sabe que a gente não teve só uma Constituição na história do país. Por isso que a gente fala Constituição de 1988, porque em algum momento da história desse país, a gente já teve outra. Na verdade, a gente já teve outras, tá? Vou já apresentar para vocês. Então, essa Constituição vai falar, vai apresentar o seguinte texto: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, ou seja, meio ambiente, pessoal, não é um bem privado, primeiro ponto, tá? E aí eu já meio que antecipei isso para vocês para dizer que, se vocês fizerem uma gestão ruim dos espaços naturais da propriedade de vocês, vocês podem ter diversos tipos de sanções, punições, tá, pessoal? Penas, penalidades, entendam assim, tá? No direito a gente às vezes tem uns termos mais técnicos, se vocês eventualmente não entenderem, vocês avisam, a gente tenta utilizar algum sinônimo. Mas beleza, então se eu não fizer uma boa gestão daqueles recursos que estão dentro de algo que a princípio é de minha propriedade, eu posso sofrer diversas sanções, penalidades, penas, e eventualmente uma delas pode ser até a perda da propriedade. Beleza? Então esse bem comum do povo, que é o meio ambiente, e que deve ser preservado de maneira responsável para que se promova o equilíbrio ecológico, dos biomas, da biota e tudo mais, ele é essencial para a sadia qualidade de vida. E aí, quem é responsável por proteger esse meio ambiente? O poder público e a coletividade. Então, todos nós somos responsáveis por proteger esse meio ambiente.
e aí o poder público e a coletividade deverão defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Acho que não chegaram a falar, mas um dos conceitos mais teóricos de sustentabilidade inclui a ideia de uso dos recursos naturais de maneira responsável e que não prive as gerações futuras também daquela fruição, não é? Daquela possibilidade de também ter os benefícios daqueles recursos, né? Sejam da biota ou sejam do bioma. Aqui só a título de exemplo, tá? Eu falei para vocês, a gente tem uma Constituição em 88, no Brasil, para alguns, a gente teve 7 constituições, não é? Se a gente pensar em cada período importante da história desse país, a gente tem uma Constituição para ele. Então, lá em 1822, a gente teve a proclamação da independência, a independência, em 1822. Aí, 2 anos depois, a gente tem uma Constituição. 1889, a gente tem a mudança de império para a república. 2 anos depois, a gente tem uma Constituição. Os anos de 30, quem conhece a história do país, a gente teve um governo populista lá de Getúlio Vargas, que acho que é por 1930. 1934 tem uma Constituição. Mais adiante o cara vai lá e toma poder, aí eu não lembro se é exatamente a D37 ou a D46. Em 1967, a gente já está em período militar, de regime militar, que começa em 1964. Pouco tempo depois, a gente tem uma constituição desse regime. E aqui, para alguns, a gente teve 7 constituições. Para outros, a gente teve 8 constituições, porque os militares fizeram uma alteração na Constituição tão grande em 1969, ou seja, 2 anos depois, que foi considerado uma nova Constituição. Então, para quem considera que aquela emenda constitucional lá de 1969 dos militares foi realmente, mexeu em toda a Constituição, gerando uma nova Constituição, aí nesse caso a gente teria 8 Constituições na história do Brasil, e não só 7. Que também não é só, né? Já são muitas Constituições. Se a gente pensar que a dos Estados Unidos, acho que ela está perene desde lá, pouco depois da proclamação da independência deles, da unificação das 13 das então 13 colônias, né? Então, quando elas se unificam, criam lá a Constituição, que eu não vou lembrar se é 1776, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente a data, mas aí já criam uma Constituição, que é uma Constituição perene até a data de hoje, né? Ou seja, que se mantém até a data de hoje. Mas ela também tem um padrão de diversos elementos dela que são totalmente diferentes da Constituição brasileira. Isso aqui é só um aperitivo, tá, pessoal? Porque eu entendo, aí sou eu, né, que qualquer profissional, qualquer indivíduo, qualquer cidadão, ele tem que ter um mínimo de conhecimento da história e das normas do seu país. E a Constituição é aquele tipo de norma que, mesmo quando eu não fazia direito, eu já gostava de saber que ela existia e, vez ou outra, entrava, acessava uma página e gostava do texto dela. Bom, conceitos básicos, é que eu vou, acho que exigir a participação de vocês novamente. É isso? Só ver se o tempo disso aqui está bom. 180. Pessoal, defina para mim o que seria meio ambiente. Por favor. Essa bolinha com esses números é o tempo que vocês têm, tá? Em segundos. Aí eu vou vendo se alguém morreu, sumiu durante a aula. O meu tá travando aqui. Talvez se... Será que não é conexão com a internet? Tenta atualizar.
Meu também tá travando, professor, tá bom não? Tenta dar uma atualizada nele. Um F5 aí, eu não sei como é que Fica carregando, carregando e nunca para. é a conexão mesmo. Uai, Crisley, eu não lembro se é Crisley ou a Crisley, mas chegou aí tua Crisley, Thaís. participação. Deu certo aqui, professor. Ah, beleza. Eu não sei se foi, o meu também tá horrível. Eu tô na roça, tá Então bem ruim chegou mesmo. assim. Chegaram 2 participações até agora. O pessoal, tirando uma dúvida, a galera da turma normalmente é pequena mesmo, a que comparece. Nós estamos em 14, mas uma é a minha projeção, outro sou eu e outro é o professor Yuri. Então, tem 11 alunos participando. Professor, em si, os alunos são muito alunos, mas eu acho que é devido à internet, essas coisas aí, que os alunos não estão aparecendo mesmo. Professor, pode colocar a minha resposta aqui no chat aqui, porque acabou meu tempo aqui na hora que eu estava escrevendo. Tá? Manda. Como é que é? Tá, pode mandar. Pessoal, no direito, a gente tem assim, uma prática de quando se vai criar uma norma e a gente tem uma preocupação muito grande de como que ela vai ser interpretada, a gente mesmo que eu estou falando é quem cria as leis, tá? Quem cria as leis tem essa preocupação e acaba por estabelecer algumas definições. E quando ele ou esse conjunto de pessoas, que no nosso caso, nenhuma lei é criada por uma só pessoa, nenhuma lei no Brasil é criada por uma só pessoa, é criada por determinados colegiados das instituições lá do Poder Legislativo, com uma participação do Poder Executivo, né? Depois que, se a gente pensar numa lei federal, depois que a Câmara dos Deputados faz o seu trabalho, encaminha lá para o Senado, na regra é assim que funciona, né? Câmara dos Deputados é a casa iniciadora, Câmara dos Deputados, casa iniciadora, Senado Federal, casa revisora. Depois, se tudo ocorrer normal, passa por uma, passa por outra, depois vai para o presidente assinar. Então, a lei mesmo, para existir, a princípio, no fluxo regular, ela passa por um lugar que seria a Câmara dos Deputados, que tem... Meu Deus, agora fugiu o número, mas são mais de 300 deputados federais. Depois ela passa pelo Senado Federal, que tem 81 senadores. Esse é muito mais fácil, porque a gente só tem 3 senadores por estado e também para o Distrito Federal. Em seguida, segue o texto final para o presidente assinar. Essa assinatura a gente chama de sanção presidencial, não é? Ele põe lá o autógrafozinho dele, e a partir de então ele manda para publicação e promulga aquela lei. Diz assim, agora a gente tem uma lei vigente nesse país e ela é nesse sentido. Quando se quer que a lei ela defina as coisas para que não seja interpretada de uma outra forma e às vezes até equivocada,
o próprio texto da lei traz os conceitos-chave ou as definições. Um dos exemplos que a gente tem é exatamente nesse sentido que a maioria colocou, aqui passando pelas respostas de vocês, tá? É o conjunto de fatores biológicos, mas não é só, tá? A gente tem outros, a gente tem físico, químico, de ordem física e química, porque o meio ambiente não inclui só aquilo que tem vida, não é? As espécies, inclui também os recursos do solo, do subsolo, as águas e por aí vai, que são essenciais para a existência dessa biodiversidade ou da biodiversidade. Então, não é só aquilo que tem vida, tá? Seria a primeira correção aqui nesse primeiro. Ou complementação, né? Junção de meios biológicos, físicos e químicos que engloba todos os seres humanos. Bom, beleza. É o conjunto de fatores, árvores, animais, seres, micro-organismos, que permitem o desenvolvimento da vida no planeta. Vou chamar a atenção... Tá, beleza. Seguindo, a gente tem exatamente essa... Professor, Oi, perdão? eu e José Alberto respondeu aí no chat. Beleza, beleza. A gente tem exatamente essa definição aqui na lei, no artigo 3º, né, inciso 1, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é aquela 6938 de 1981. Então, ela vai definir o meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bom, pessoal, essa visão lá da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, ela é uma visão ecocêntrica, ou uma visão biocêntrica. Por que eu falo isso? Porque quando a gente estuda o direito ambiental, a gente parte do conceito, a gente começa refletindo um pouco sobre a ideia de meio ambiente, né? Esse substantivo com duas palavras, meio ambiente, tá? O que seria isso? Se a gente falar meio é aquele em que está situado e ambiente também dá a ideia daquilo no qual nós estamos, então seria algo redundante. Então, ou a gente fala meio, ou a gente fala o ambiente. Mas a nossa legislação e até na Constituição fala meio ambiente. Mas, assim, na teoria linguística, a gente teria uma espécie de pleonasmo ou redundância, uma espécie de repetição mesmo. Bom, quando a gente estuda o direito ambiental, a gente vê que os ambientes ou os meios nos quais as pessoas atuam, em que se perpetuam, em que a sociedade evolui, em que os agrupamentos expressam suas tradições, seus valores, costumes, sei lá, e tudo mais, eles vão se dividir em ambiente natural, e aí é o que a gente normalmente costuma ver, não é? Nessa visão biocêntrica ou ecocêntrica, está muito visível essa percepção enquanto a árvores, recursos do bioma, da biota, né? a biodiversidade. Então, está muito presente, está muito nítido. Mas a gente não tem só o ambiente natural. A gente também tem um ambiente artificial, composto por tudo aquilo que a evolução, a ciência ou o trabalho humano traz, são as casas, os bairros, as ruas, rodovias, os parques. A gente tem um ambiente cultural, e aí composto pelo conjunto de espaços que trazem um registro da história e da evolução do ser humano, e aí vão desde sítios arqueológicos a casarões, a casas muito antigas, a museus e os seus artefatos e tudo mais. Então, isso comporia que a gente chama de ambiente cultural, perdão, e a gente tem também o ambiente do trabalho. Todos esses espaços, na teoria, seriam dignos de proteção do direito ambiental. Mas, claro, lá na proteção do ambiente do trabalho, a gente vai ter muito mais o direito ambiental, mas em relação ao direito artificial, aliás, o ambiente artificial, a gente vai ter o direito urbanístico, outras regras e normas sobre a sociedade, mas que sempre precisam casar com a proteção ambiental. E aí, na cultura, no ambiente cultural, a gente tem uma espécie de interseção
quando a gente pensa nos sítios arqueológicos, nas cavernas, grutas, onde estão, e aí a gente tem meio que uma intersecção ou interseção entre esses ambientes. Vou sair aqui só para demonstrar mais um pouco de como que funciona a nossa legislação. E aí prometo que no máximo em 10 minutos a gente faz o nosso encerramento. É isso? A gente começou 19h15, a gente está com 1h e alguma coisa. Rapidão, vou até agilizar aqui para a gente fazer o encerramento. Conseguem ver, não conseguem? Sim, sim. Beleza. Então, aqui na 6938, que é a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a gente tem diversas definições, exatamente no seu artigo 3º. Então, se a gente pensar, o que é meio ambiente? Para essa lei, tá, pessoal? Essa lei, ela não é todo o nosso direito ambiental. O nosso direito ambiental, ele vai ter as suas regras, as suas normas jurídicas na Constituição, nos tratados internacionais. Tinha até uma figura lá com uma pirâmide que eu acabei não explorando, mas quem sabe na aula seguinte a gente dá uma complementada. Então, as normas, a proteção do meio ambiente, ela está na Constituição, nos tratados internacionais, nas leis, e a gente não tem só essa, por isso que eu falei que tem lei da Política Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos Hídricos, o Código Florestal é uma outra lei. A gente tem a lei do Sistema de Unidade de Conservação, o SNUC. Então, a gente tem diversas leis de proteção ambiental. Então, a gente só pode considerar meio ambiente aqui da forma como está nessa 6938 para fins dela, tá? Porque outras leis podem trazer um conceito diferente de meio ambiente. Mas lá, nos idos de 1981, quando o nosso Congresso Nacional começou a ter essa preocupação e quis colocar isso em lei, não é? As definições, ele pensou, o meio ambiente vai ser isso, degradação da qualidade ambiental vai ser essa alteração, adverso, no sentido de negativo, causa impactos, né, nas características do meio ambiente, poluição já seria a degradação da qualidade, ou seja, perda da qualidade ambiental, e aí nas suas diversas possibilidades. O poluidor, não é? Quem que causa degradação ambiental ou impactos no meio ambiente? Aí seria pessoa física ou jurídica. Uma das coisas mais interessantes, pessoal, é que, em regra, a gente não tem crime de pessoa jurídica. Por exemplo, uma empresa, em regra, ela não mata, ela não... que mais, meu Deus? Ela não mata, ela não estupra, ela não faz isso, não é uma organização. Mas no caso da proteção do meio ambiente, existem crimes, e aí crimes mesmo, né, da legislação penal, que são cometidos por pessoas jurídicas. Então, isso é um grande avanço, tá? Nessa época, 1981, a regra é que os crimes eram só para pessoas físicas, né? Quem pega uma faca, quem pratica atos libidinosos, quem furta, quem rouba, e por aí vai. Mas naquela época, já pensando em proteção do meio ambiente, pensou-se que a pessoa jurídica pratica, sim, crime ambiental, na época lá, que poderia ser causadora de degradação ambiental, porque o crime mesmo vai surgir mais adiante. E aí, recursos ambientais também tem a definição na lei. Essa lei eu ainda vou tentar explorar um pouco mais na aula seguinte, e aí, se der... Na verdade, eu vou sugerir que faça uma leitura dela, mas eu vou tentar fazer uma apresentação legal que traga os pontos dela que eu gostaria que vocês saíssem sabendo. Beleza? Pessoal, algum comentário? E professor, Diga. você tá disponibilizado lá, essas leis tá disponibilizadas lá no Moodle lá, ou o senhor vai mandar aí para nós? Então, vou mandar agora no grupo do WhatsApp, eu mando a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o link, não é? Que ela está no site do Planalto. E mando o artigo beleza. que eu gostaria que vocês lessem para a próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente vai explorar a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente e também a leitura desse artigo.
aí dá tempo. Ele tem umas 18 páginas, mas como eu sei que vocês da engenharia são supra-sumo, vocês devem ter muita bagagem aí, muita leitura e vão dar conta do recado. Beleza. Beleza, pessoal? Algum comentário, alguma observação que vocês queiram fazer? Em uns 5 a 10 minutos eu encaminho o formulário de avaliação da aula. Aí, se vocês não quiserem fazer aqui em público, façam por lá. Eu só acho ruim encaminhar lá, porque eventualmente alguém que não esteve na aula pode avaliar a aula. E eu queria que só avaliasse a aula quem esteve na aula, porque quem realmente consegue contribuir. Beleza? Aí eu vou fazer. E eu não quero que seja identificado, porque é exatamente para vocês terem liberdade de fazer as ponderações, claro, com o mínimo de gentileza. Não xinguem minha mãe, pelo amor de Deus. Mas eu tenho total liberdade. Duas colocações para fazer. Diga. A primeira é assim, a questão de trabalhar algo para poder a aula ficar um pouco mais interativa, sabe? Eu não sei como você poderia fazer isso, talvez com imagem, vídeo, não sei. Também, às vezes, pode fugir um pouco do que é a formação do senhor, né? Essa questão aí, da questão da aula ser mais interativa. E a segunda pontuação que eu faço aqui é só em relação ao atraso meu na aula. Eu queria saber como é que vai funcionar a questão da avaliação, né? Que eu não tive tempo de responder as avaliações que foram passadas. Como é que vai ser? Se eu vou ter outra atividade para mim estar respondendo, como é que o senhor vai me avaliar? Tá, quem não compareceu à aula, eu vou pedir um resumo da discussão que foi feita aqui. Então, a pessoa vai ter que assistir ao vídeo, fazer um resuminho, em máximo 2 laudas, né? 2 páginas, e me encaminhar até a semana seguinte. Quem esteve na aula, pessoal, eu vou considerar a participação de vocês. Agora, eu vou concentrar a partir da próxima aula, que acho que é quando eu consigo tentar implementar essas tuas sugestões aí, sabe? Eu também concordo, tá? Às vezes eu empolgo assim, às vezes eu acho que não precisa de alguma coisa visual, mas talvez no EAD que precisa mais ainda, tá? Mas eu vou tentar atender as suas demandas, e aí a avaliação fica tranquilo que a partir do próximo encontro, mas aí no próximo encontro tem que ser pontual, tá? Não, o problema é que foi uma questão da rede que acabou caindo aqui, mas no caso, então, no meu caso, eu cheguei com 15 minutos de atraso. Minha avaliação vai ser feita como participativa ou eu vou ter que fazer resumo? Não precisa fazer resumo nenhum, não. Fica só pelo que teve na aula mesmo. Ah, sim, positivo. Essa questão aí da mais dinâmica da apresentação, assim, porque nós, culturalmente, na nossa área, a gente trabalha muito com imagem, muito exemplo, né? Assim, aí eu acho que culturalmente nós já foi ensinado a estar aprendendo melhor dessa forma, né? Eu não sei como é que seria essa questão da advocacia, como é que é a questão do ensino. Talvez é diferente também, é mais falado do que mostrado, né? Mas é só uma sugestão mesmo. Em regra mas eu gosto do desafio e eu gosto se eu recebo sugestões, o mínimo que eu posso fazer é tentar atender, né? Dentro das minhas limitações. Acho que é o mínimo de lealdade que a gente deve ter, né? Senão eu nem pergunto. Se a pessoa não quer ouvir, não quer mudar, ela não deveria nem perguntar, senão fica desonesto, né? Ô, André, vou tentar atender sim, sabe? Deixa eu contribuir também com essa discussão, que eu acho legal a gente chegar num modelo que fique bom, né? Para todos os alunos, até um conselho que eu estou dando aqui, na verdade, uma dica, né? Eu sempre gosto de dar dicas, porque aquilo que funcionou para mim, eu tento passar para frente, porque acho que isso pode ajudar outras pessoas. É sempre bom, galera, vocês que estão aí do outro lado, de repente, né, pela questão, talvez, da falta de margens, enfim, né, talvez fica muito monótono, mas, assim, vocês têm que copiar aquilo que o professor fala. Isso é muito importante, né? As coisas, eu estou aqui anotando tudo que o Andrew está falando, eu nem precisei olhar para o computador, né? Se ele tivesse passando imagens aí, seria ótimo e tal, mas a fala dele, né, me embala num ritmo de anotação, porque, ele está falando coisas que são importantes na área do direito, que são importantes para nós também. Então, é até, inclusive, um problema que eu vejo, e eu estou tentando corrigir isso em mim, eu estou dizendo isso porque eu também estou tentando corrigir isso em mim, Andrew,
Sávio e todo mundo, que é, antes de dar a disciplina, antes de iniciar a disciplina, é ensinar o aluno a como estudar. Porque se você não ensina essa parte que é fundamental para o aluno, que é aprender a estudar, você vai dar conteúdos valiosíssimos e o aluno não vai perceber o valor daquilo, porque você não teve uma iniciação antes, né? Então, assim, galera, um conselho, uma dica, né? Anotem, escrevam em papel de pão, se for preciso, mas anotem tudo aquilo que cada um dos professores fala para vocês, porque pô, um cara que nem o Andrew, com a bagagem do direito que ele tem, com mestrado, agora doutorando, né? Enfim, são coisas, informações valiosas para nós, que a gente não pode simplesmente só ouvir, a gente precisa anotar, porque quando a gente anota, a gente fixa ainda mais o conteúdo, e talvez não, com certeza, a aula ela vai ficar mais dinâmica para você mesmo que não tenha interação, porque enquanto ele fala, a minha cabeça está imaginando tudo isso, e eu estou jogando todas essas ideias no papel, ou seja, eu estou materializando, de fato, um pensamento, né? E quando eu faço isso, e aqui eu vou só fugir um pouco mais ainda dentro dessa questão, talvez um dos grandes segredos, né, de qualquer área da vida profissional, pessoal, enfim, amorosa, na área dos negócios, a grande dificuldade do ser humano é materializar os pensamentos. Quando eu consigo anotar o que o professor está falando, eu estou materializando aquilo, porque eu já joguei aquilo no caderno. A tinta da caneta é matéria, o papel é matéria, né, então, assim, você materializa um pensamento, e aquilo ali, assim, você já deu um passo grande para poder aprender aquilo. Então, assim, galera, só uma dica, né? Anotem, tá? Não fiquem só na frente do computador olhando muitas vezes para o nada, né? Porque às vezes a gente fica na tela preta, enfim, a interação realmente ela é baixa, né, nesses modelos, mas mergulhem na escrita, né? Mergulhem na voz do professor, no conteúdo que ele está passando, porque ele está passando conteúdo de muito valor para nós. E aí, né, eu digo para nós porque eu também sou aluno também, né? E é assim que eu me comporto nessas disciplinas à distância, né? Eu me concentro totalmente na fala do professor, caderno e caneta na mão, e ai da caneta, eu tenho dó da caneta, porque é chinelada direto, eu não tenho dó de caneta, é para acabar, acaba, joga fora, pega outra, tem que anotar, tem que exercitar, tá, galera? Então fica aqui só uma dica para vocês, né, meio que psicografando mesmo, né, André? Não se importa muito com a letra, só escreve, viaja, mergulha nesse conteúdo, sabe? E sai escrevendo, a escrita é maravilhosa, né? Então acho que fica aí uma dica para vocês. Beleza, mas de antemão, Sábio, muito obrigado. Eu espero na próxima aula, sim, ter uma avaliação, dizer assim, não, eu sugeri isso aqui, ficou bom. Mas vamos tentar, né? De minha parte, sou um pouco suspeito, porque a formação no direito é muito leitura e muito mais expositiva mesmo. Fica difícil a gente desenhar todos os esquemas, diferente de vocês das áreas, assim, que são mais focadas em determinadas realidades, cultivo, sei lá, acho que a área de vocês, não sei se é um pouco... como que passando uma desculpa, mas é como se o que tem realmente uma representação lá natural ou física fosse mais fácil de trazer que o jurídico, o que também não é todo verdade, porque fluxos, esquemas, a gente pode criar, só leva realmente muito mais tempo. Mas eu sou suspeito que eu gosto muito da área, eu realmente, a aula aqui para mim, ela passou muito rápido, agora que eu vi que já chegou 21 horas, então a gente já está indo para 2 horas, mas para mim é só perceber pelo desgaste da voz mesmo. E vez ou outra, sim, que eu estou falando com alguém, então vamos ver se vocês estão interagindo. Mas eu gosto da área, espero contribuir e a gente vai agregar as contribuições, beleza? Pessoal, muito obrigado, muito boa noite. Já chega o formulário para vocês avaliarem. Lá eu vou pedir que só avalie quem esteve na aula. Por favor, avaliem ainda hoje, por favor. Não, são poucas questões, acho que
3 a 5 questões, não vai tomar mais que 5 minutinhos de vocês. Avaliem ainda hoje, encaminhem, que aí eu fecho o questionário, e aquele que não esteve na aula não vai avaliar. Mas eu já vou reforçar lá também, que é só para quem esteve na aula. Isso vai me ajudar demais a melhorar para a próxima, beleza? Pessoal, eu agradeço, muito boa noite, muito bom descanso, já chega o formulário. Valeu, pessoal. Boa noite, pra todo mundo. professores. Valeu, abração para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Andrew. Tchau. Valeu, professor, muito obrigado, hein? Valeu, tamo junto. Abraço. Beleza, professor, até mais. Falou. Valeu, Zé. Abraço.